uma outra questão que vem ocorrendo nesse período de pandemia. As empresas instituíram o trabalho remoto ou home office em muitos casos e foram aplicados a diversos trabalhadores. No entanto, o retorno às atividades presenciais se faz necessário em alguns casos e em algumas atividades. O empregado pode se recusar a retornar ao trabalho presencial? Nós precisamos deixar claro que não há uma medida legal que obrigue as empresas a deixarem seus funcionários com trabalho remoto ou home office ou teletrabalho. Não existe essa obrigatoriedade. O que existe são orientações que foram aplicadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Economia, no sentido de possibilitar, um distanciamento social também no meio ambiente de trabalho. E por isso, o trabalho remoto foi amplamente utilizado por diversas empresas. No entanto, não existe a obrigatoriedade da manutenção desse tipo de trabalho. As empresas é que determinam se o trabalhador deve retornar ao trabalho presencial. Óbvio que a determinação da empresa deve vir acompanhada da adoção de todas as medidas preventivas ao contágio do coronavírus. Assim, todas aquelas orientações que o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia têm fixado para que as empresas cumpram em termos de prevenção à contaminação do vírus, têm que ser aplicadas obrigatoriamente pelas empresas. E no caso de ainda assim, ainda que a empresa adote todas as medidas preventivas para que aqueles trabalhadores retornem ao trabalho presencial, um funcionário, com a alegação de que não está seguro de retornar ao convívio, dos colegas de trabalho, no caso dele se recusar a retornar ao trabalho. O que a empresa pode fazer? Nesse caso, sendo uma recusa injustificada, me parece, e não só a mim como a alguns doutrinadores, que a empresa pode aplicar a penalidade de justa causa. Lembrando que a empresa tem o poder diretivo de aplicar medidas de penalidade, medidas punitivas, em caso de uma desobediência do empregado. Ou seja, se a empresa determina que o empregado retorne ao trabalho presencial e aquele trabalhador se recusa a voltar ao ambiente de trabalho, a empresa deve ficar atenta à aplicação da gradação das penalidades, que nós já falamos aqui em outros momentos, que seria a advertência por escrito, a suspensão e somente depois disso a aplicação da justa causa. A justa causa pode ser aplicada por abandono de emprego, me parece que seria a hipótese mais pertinente no caso de recusa do trabalhador retornar ao trabalho presencial. Apesar de ser uma tese defensável, a aplicação da justa causa no caso de recusa de retorno do trabalhador ao trabalho presencial, a situação é muito atípica em que nós estamos vivendo. Então eu vislumbro, que as empresas devem ter muita cautela em aplicar justa causa em eventual recusa do trabalhador a retornar, ao trabalho presencial. Acho que as empresas têm que se utilizar primeiro de orientações, de uma política de parceria, com o trabalhador, pois nós estamos vivendo um momento único em que as duas partes precisam estar atentas, aí às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus e a cautela, na aplicação dessas medidas deve ser de muita cautela as atitudes das empresas em realizar uma demissão por justa causa nesses casos, porque não se tem precedentes, judiciais do que poderia ocorrer, de qual seria o entendimento da jurisprudência nesses casos. Então,
acaba ficando um momento de incerteza em relação à medida que deve ser aplicada a esse caso. Existe o entendimento de que é defensável a aplicação da justa causa, no entanto, há entendimento de que pode ser uma medida arbitrária por parte da empresa. E por isso, cada caso deve ser analisado de forma individual e com muita cautela, né, para que a empresa respeite todas as determinações legais contidas na CLT para a aplicação de uma eventual justa causa.